Sejam bem-vindos aí à primeira aula de projetos do CEP, né? Mais conhecido como projetos do Sistema de Potência. Assim, já de cara, né? Principalmente o Senai, né? Mas toda instituição, né? Na área do curso de eletrotécnica, no curso de engenharia elétrica, eles estão acostumados mais à parte, né? Lembra lá em NR10, que a gente tem geração, transmissão, distribuição e consumo, né? Então, a maioria aí das faculdades, dos cursos técnicos, eles focam no consumo, né? Que é geração, relembrando lá de instalações elétricas do CEP, né? Que é a parte comercial, né? Instalação comercial, instalação industrial e residencial. E por sua vez, né, ela é regida aí principalmente a residencial, na verdade as três, né? Mas a residencial e a comercial, os pequenos comércios, é regido pela 5410. Já o industrial, né? E os grandes comércios é pela NBR 54, pela 13, não, 14039, né? Que é a Bíblia, né? De quando você tem uma unidade transformadora, né, uma subestação, né, mais conhecida como uma subestação singela ao tempo. Daí o pessoal utiliza a NBR 14039, né? Já para, né, uma instalação em que há necessidade de eu usar apenas a infraestrutura da rede elétrica, daí eu já tenho já tenho que utilizar é, a própria, né, o secundário, né? A energia já vai vindo do secundário da rede. Então, deixa eu compartilhando aqui a tela inicial aqui, pessoal. Tela da disciplina de vocês, né? Até conversando com alguns alunos aí, mandaram questionamentos, né? Que vocês já tiveram aqui, né? Vocês são da, do Roberto Mangue, né? Vocês são do evento o 72040049, né? Daí eu estava olhando no cronograma que essa é a última UC de vocês, né? Antes de colarem grau, né? Então, no sábado, por isso que eu mandei a mensagem, né? Pedi que a Mariana enviasse a mensagem também, né? A monitora, para eu saber, né? O que que vocês viram nesse sábado passado, né? Para eu poder setar algumas coisas aí, né? São poucos encontros. Esse tá marcado dois encontros, né? E os nossos também. Mas aqui, se vocês puderem observar, né? Antes de eu iniciar a explanação aqui, se vocês puderem observar aqui, ó, eu coloquei, a gente vai ter três atividades, né? Olha, atividade um todas uma situação de aprendizagem um, né? Então, eu coloquei o início, né, quando foi o início da matéria, aqui dia 28, e o término, né, eu não segui o padrão do plano de aula, eu coloquei o término já no término da disciplina. Porque, por exemplo, aqui na recuperação, por que que eu coloquei depois do término da disciplina? Como essa é a última UC de vocês, vai ter um tempo, né, que é o tempo para recuperação, assim como eu enviei a mensagem para todos aí que me fizeram questionamento, né, e pediram uma extensão. Então, aí por isso que eu coloquei a recuperação aqui, ó, o início, né, no mesmo dia, eu dei uma semana para vocês, acredito que vai ser o suficiente. E eu estendi aqui, ó, coloquei tudo iniciar no mesmo dia, né, das atividades e terminar no último dia aqui, ó. Se vocês forem observar aqui, ó, eu não segui aquela regra. Depois de, né, 5 dias, a atividade um é fechada e tal. Eu já deixei ela aberta para isso, né? De forma que vocês consigam, né, ter o tempo necessário para entregar as tarefas e poder colar o grau, né? Daí a recuperação
Eu já deixei, se eu não me engano, o tempo. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal, rapidão aqui. Eu sei que é no finalzinho. Eu sei que vocês têm até o final do mês, ó, do dia 20 do 3. É, isso, praticamente do dia 20 do 3 até o 31, que é o período, né, se vocês estivessem, né, por exemplo, na situação no módulo 2, né, para matricular para o módulo 3, mas como vocês estão no módulo 3, né, no último, né, esse período do, do dia 20 ao dia 31, né, vai ser utilizado apenas para recuperação. Aí eu resolvi dar do dia 20, né, a recuperação até o dia 24, porque aí a gente tem, né, aí do dia 24, quem for entregar por último, aí eu vou ter alguns dias para fechar, né, as notas de vocês, porque quando chegar no dia 31 já vai ter uma reunião, né, de alinhamento para fechar com a unidade aí, no caso aí o Roberto Mangue, né, aí de Anápolis, e, né, eu passar as notas, né, fechar aí com o coordenador do curso para para ver quem que passou, quem que ficou retido, tá ok? Aí eu deixei uma semaninha para eu poder fechar essas notas de vocês aí da UC de projetos. Na UC anterior de manutenção, eu olhei aqui, passei um pente fino e já foram isso, manutenção e operação do CEP, eu passei um pente fino e já fiz as correções, né? Só tem alguns aí que ainda falta enviar algumas tarefas, né? Mas está tranquilo. Então, pessoal, a pedidos aí, né? A gente vai falar de projeto e já de cara nessa aula a gente vai ver como que a gente soluciona aí a primeira atividade, beleza? Aí depois já faz o teste aí, o livro já está disponível, né? O livro aí de projetos do CEP. Eu separei aqui alguns arquivos, pessoal, que vão ser fundamentais aí, né? Para vocês entenderem essa primeira atividade. Eu julgo ser a atividade mais importante, que são os elementos de projeto. Eu já vou até deixar aqui dois arquivos aqui do AutoCAD. Tem um que é leve, né? Mas o outro ele é bem pesado. Ele é o mapa digital, né, das plantas de situação aqui de Goiânia. Daí eu vou precisar, né, para a gente fechar os insights, né? Vou precisar que ele, enquanto a gente está conversando aqui, eu tô abrindo aqui o minutinho, pessoal. Pronto. Eu abri aqui a planta de situação. Bom, não era exatamente essa não, mas vai servir. Ela vai servir por propósito. Depois eu acho o mapa digital aqui. Olá, boa noite, Wilson. Tudo bem? Boa noite. Cheguei Eu agora, já- cheguei meio atrasado. Não, tranquilo. É porque aí eu lembrei, eu falei, não, deixa eu enviar a mensagem também, né, que eu pedi para a monitora avisar vocês, né, dessa aula. E aí, como, né, eu já expliquei no vídeo, né, depois você dá uma olhada aí na gravação, mas eu já, de antemão, né, já explicando para você, eu já deixei
os prazos assim num tempo bom, né, para a gente poder, para vocês poder ter um tempo aí de para solucionar, né, as atividades. Eu vou explicar agora um, porque realmente esse tempo dessa UC aqui ele ficou bem reduzido, né? Vocês vão ter só duas aulas presenciais, né? Inclusive vocês já tiveram uma, né? Aproveitando aí que você tá ao vivo aí, o que que passaram para você lá no Roberto Mangue? Só para eu entender lá. Eles têm alguma instalação ou vocês fizeram uma visita aí no entorno lá? Ah, não, é, não tá dando para. Então, beleza. Na hora que você puder falar aí, você me avisa aí. Então, pessoal, eu já abri o arquivo aqui. Deixa eu. O Wilson me responde aí. Eu já vou mostrar aqui. Vou até abrir o livro. Eu dei uma olhada aqui, né, para ver o que geralmente, né, aqui o padrão do Senai fala sobre projetos, né? Eu vou falar sobre os elementos de projetos aí que na real são melhores até do que os elementos aí do que são passados aí na. Quer ver? Deixa eu fazer aqui a compartilhamento aqui do. Antes eu vou fazer o seguinte, antes aqui eu vou lá na pasta de. Deixa eu compartilhar tudo, que aí fica mais fácil da gente parti- compartilhar a tela aqui por inteiro. Então, beleza, vamos lá, né? A primeira atividade, pessoal, você tem aqui o descritivo, né? Que aí vai pedir para você fazer um projeto em conformidade com essa planta aqui. Já vou abrir ela aqui. Vou tirar a marca de formatação aqui. Beleza. Ó, atividade um, né? Que é essa daqui, ó, pessoal. Já vou pular aqui, que eu já sei mais ou menos o que que é, só para vocês entenderem, né? A atividade um, né? E aí eu mostrar os elementos básicos de projeto. Vocês vão pirar, porque é muito mais simples do que um projeto predial, industrial, um comercial. Tá aqui, ó, atividade um, né? Ó, realizar o preenchimento do formulário com dados levantados em campo, né? Por isso que eu perguntei, né, sobre. É porque, assim, tem unidade, por exemplo, tem uma unidade aqui em Goiânia que já existe uma subestação aqui no Ítalo Bolonha, e daí a gente, né, quando eu ministro aula para os eletricistas de distribuição, né, que pegam essa matéria, eles têm que saber sobre projetos, principalmente do CEP, né, na parte de rede de distribuição. Aí lá tem a subestação, tem algumas linhas de transmissão, se eu não me engano, tem três estruturas. Tem algumas estruturas de rede convencional, né, de distribuição, de rede compacta, rede subterrânea. Tem até uma usina solar lá, né? Então a gente faz a visita no próprio espaço lá do Senai, e daí, né, em conformidade com o espaço que tem lá, um projeto já pré-pronto, né? Daí faz o levantamento do croquis do desenho. Então, e antigamente, né, eu vou pegar, né, a parte, o engenheiro eletricista, né? O engenheiro eletricista, ele era refém
do croquis que o arquiteto ou que o engenheiro civil fazia. Hoje em dia, né, o engenheiro eletricista, aí já também estendendo para o eletrotécnico, né, ele tem, né, inclusive lá na parte, infelizmente eu não tenho mais acesso ao dos técnicos, né, eu só tenho acesso ao do CREA, é, tem um campo lá que mostra que você pode desenhar um projeto, né, se for, né, um projeto elétrico, você pode fazer um croquis e dentro desse croquis você pode aplicar o projeto elétrico, sem depender de um projeto civil, né, feito ou por um engenheiro civil ou por um arquiteto. Então, antigamente, você não tinha essa prerrogativa. Hoje em dia, né, o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, tecnólogo em elétrica, né, ele pode fazer isso. Beleza. Então, partindo disso, aí, ó, será fornecido um roteiro, né, para elaboração de projeto, é, após, né, você se apropriar, né, tá falando, você entender, né, ó, que consta no roteiro, né, para elaborar o mesmo, né, o projeto, né, o discente, né, deverá realizar as leituras seguintes, com o objetivo de identificar de forma, né, os materiais que abordam, né, as normas aqui, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, as normas da ABNT, né, eu não fui professor de vocês nas matérias anteriores, né? Mas provavelmente, né? O Ângelo ou outro professor que ministrou aula, ele deve ter falado, né? Que as normas, as NBRs, né? Da BNT, não são nada mais do que Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, é cópia de normas internacionais que são simplesmente compradas pelo Brasil, traduzidas para o português, daí eles escolhem um número lá, né, segundo a lógica deles, e daí fazem essa publicação, né? Beleza. Então, será disponibilizado um anexo com as normas, né? Então, se eu não me engano, são os três documentos. Então, como se diz, vamos focar nessa daqui. E aí, pessoal, relembrando aqui, como a gente tem só duas aulas aqui, né? Se essas duas não forem suficientes, até alguns alunos fizeram o pedido aí, né? Eu vou gravar, e como a gente está na última matéria da UC, né? Eu vou gravar vídeos adicionais, né? De forma a orientar vocês às outras atividades aqui, né? Mas como se diz, vamos focar nessa aqui para vocês entenderem os elementos de projeto. É porque cada concessionária de energia, sei lá, Neo Energia, Energisa, a Enel, né, enfim, elas têm um padrão de projeto, né, do CEP. Só que esse padrão, né, você consegue identificar nesses padrões diferentes. Então vamos lá. Esse daqui é só o descritivo, né, que a gente pegou aqui, ó, clicando aqui SAP1, né? Beleza. Então a gente vem aqui, ó, em atividade 1. Agora em si, ó, aparece os três arquivos e esse último aqui, ó, folha de resposta da atividade 1, é o que vocês vão fazer, né, o croquis do projeto e me enviar, né, nessa aba aqui, ó, de envio da atividade aqui, beleza? Então a gente vem aqui, ó, vamos, vamos fazer o download aí da pasta normal aqui, beleza. Agora eu vou abrir aqui. Eu já vou deixar de propósito aqui, ó, nessa pasta aqui. Então, ó, vão vir esses três arquivos aqui. Esse aqui, o folha de resposta, é onde você vai fazer o croquis. Agora, esses dois aqui são os materiais. Lembra que está escrito aqui, ó, após se apropriar dos critérios, né? Que aí fala de normas da BNT aplicáveis a estes, né?
e da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então já vamos abrir o material de apoio aqui para vocês conhecerem aqui, ó, o anexo 1. Daí, né, como se diz, eu não vou ficar lendo ele aqui, né? Eu prefiro a gente olhar aqui os elementos de projeto em si, né? Mas aqui ele tá passando algumas referências, né, sobre como elaborar esse projeto que você pode fazer no AutoCAD, né? A maioria das concessionárias, obviamente, você faz no AutoCAD, depois você converte, aqui no caso da Equatorial, por exemplo, né? Você converte para PDF e envia para um sistema, né? No caso aqui chama-se CAP, né? E daí você faz a entrada no projeto. Aí, obviamente, além de fazer o croquis, você faz a anotação de responsabilidade técnica desse projeto, né? Se é um projeto, por exemplo, de extensão de rede, dependendo, vamos supor, tem um local aí que ele fica na zona rural. Daí não tem, né, um ramal, principalmente de rede nem primária, muito menos secundária, próxima à entrada desse empreendimento, né? Aí o que que vai acontecer? O cliente, né, no caso da rede rural, ele vai ter que custear essa infraestrutura, porque geralmente os prazos, né? Porque tem o centro lá de operação e distribuição. Existe, por exemplo, você tem para a rede. Vamos supor aqui, ó. Eu peguei aqui um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma planta de situação num pedaço aqui de Goiânia. Então, vocês estão vendo as ruas aqui, né? Nós temos os lotes, né? Então, cada lote desse daqui é uma unidade consumidora. Então, para um projeto, por exemplo, de infraestrutura de rede, né? Os postes, né? Eles ficam aqui na calçada. Às vezes você tem posteamento, tem uma norma aqui, né, da Equatorial, chama NTC 08. Aí ela fala desses padrões. Tem um padrão em que os postes ficam de lado a lado aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, ver se ele está aberto. Só um minutinho aqui, pessoal. Eu só ele na pasta rapidão aqui. Vou achar aqui rapidão. E fica mais fácil, assim, vocês tendo a referência. E daí né, qualquer arquivo aqui que eu achar relevante, pessoal, eu mando também a referência para vocês, né? Eu peço aí para a monitora colocar ele lá. Já que eu acho aqui, pessoal. Um 08, cadê você? Aqui. Só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal. Então, esse aqui, ó, é um dos, né, ó, critérios de projeto de rede de distribuição aérea urbana, né? Então, basicamente, nós temos dois tipos de rede. Tem a aérea urbana e tem a aérea rural. Beleza. E aqui tá falando, ó, classe 15 kV, lembrando que esse 15 aqui é a famosa rede 13.8. Esse 15 é porque o projeto, lembra? Lembra o que o Ângelo falou para vocês. Todo projeto elétrico ele é pautado no superdimensionamento. Então, o projeto de rede de distribuição, tanto rural quanto residencial ou urbano, né? Ele foi projetado para suportar 15 kV. Só que a tensão, né, de fase, a bifásica, né, que é o padrão, mostra a bifásica, ela vai ser 13.8, ou seja, ela vai ser abaixo do projeto. Ele suporta 15, porém vai aparecer 13.8.
Do mesmo jeito, essa rede aqui, ela suporta 36,2, só que no caso é a rede 34,5 kV. Beleza? Então, no catálogo, quando você for procurar um transformador que foi projetado para a rede 13,8, você tem que procurar o de 15 kV. Se você procurar, né, um transformador para a rede 34,5, na verdade, lá no catálogo vai estar 36,2. Então, ó, deixa eu ir aqui no. São muitas páginas aqui, isso é normal em todas as normas aí das concessionárias. Eu já vou lá no desenho, que aí você entende melhor. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Posteamento, né? Ou posteação unilateral, ó. Apenas um lado da rua aqui, ó. Deixa eu mover ele aqui. Então, a gente tem aqui, né? A planta de situação aqui desse bairro aleatório que eu peguei aqui, ó. Ó. Aí tem esse quarteirão aqui, ó. Então, essa calçada aqui, ó, se fosse unilateral, ó, teria só posteamento, né? A rede de distribuição aérea urbana só estaria desse lado aqui. E tem essa outra opção, ó, posteamento bilateral, ou seja, dos dois lados aqui da via, né? Vamos supor, essa rua 15 aqui, ó, teria o posteamento dos dois lados. Aí tem esses dois, ó, tem o bilateral alternado, ou seja, na metade do vão da outra aqui, ó, você tem o posteamento do outro lado, né, formando uma espécie de triângulo aqui, né, se você for esquadrar aqui. Já nessa bilateral frontal, ó, o posteamento, os postes do outro, né, tanto de um lado da rua quanto do outro, né, eles ficam frente a frente. Beleza? Ó? Isso daqui é um cruzamento aéreo, né? Eles chamam de ou cruzamento aéreo ou fly tap. É quando uma rede aérea aqui, ó, aí pode ser, né? Se no caso ela tiver a de alta tensão e a de média, né, e a de baixa tensão, os dois vão se cruzar. Daí é importante, né, quando vocês forem orientar as equipes aí, né, de vocês, para que eles façam um cruzamento aéreo sempre, né, conectando neutro com neutro, fase A com fase A, ou seja, fases de mesmo nome. É lógico que a baixa com a baixa, né, e a alta com a alta, porque a fase A, né, desse circuito aqui, por exemplo, tem circuito passando aqui. Mas vamos supor que eu tenha, né, a média tensão aqui, que é a rede primária, e eu também tenho a rede de baixa tensão, a secundária. A secundária é que realmente vai servir os clientes aqui, ó. Cada loteamento desse, ó, tem um cliente, né? Então, a de baixa tensão é que vai servir eles. E a de média tensão vai servir de suporte para o quê? Para alimentar um transformador, né? Ficam vários transformadores de distribuição na malha urbana que eles fazem a conversão, né, da rede de média tensão, porque, por exemplo, né, tanto aqui em Goiânia quanto aí, né, em Anápolis, a baixa tensão, né, o monofásico é 220 volts. E o monofásico dessa de média tensão, que é a chamada 13,8 kV, ele é aproximadamente 7.965 volts, né? Então, olha só a diferença. Imagine eu ligar, né, uma residência aqui, ó, vamos supor que nesse lote 10 aqui é uma residência. Imagine eu ligar direto na 13,8, né? Além de queimar os equipamentos, né, obviamente, o nível de tensão aqui é tão alto que vai dar indução eletromagnética no padrão dele e vai pipocar na hora que você fizer o fechamento da chave lá, né? Então, né, é importante você orientar, né, a equipe para que eles façam, né, a ligação do cliente na rede correta. E alguns desses clientes, eles vão precisar de um transformador, né, ou seja, um específico,
né? Se a gente for pensar aqui, ó, vamos lá. Vamos supor, né, que tenho. Aí eu tenho um poste aqui, né, na calçada. Aí eu tenho aqui um transformador. Agora, professor, que triângulo é esse? Calma. Cena dos próximos capítulos. Agora eu te explico direito aqui. Então, esse transformador aqui, ó, já pegou. Ele, né, alimenta todos os clientes aqui no secundário dessa rua. Só que vamos supor que o cliente aqui, ó, vamos pôr mais outro poste aqui. Esse cliente aqui, ó, do lote 11, ele é uma indústria pequena aí. Só que a carga dele, né, ele é um consumidor maior do que o T5, né? Lembra lá na NB, na NR, aqui, ó, NTC 04, o T5 aqui, ó, ele tem, ó, a carga, ó, de 75. Então ele tem que ter um disjuntor de 125 amperes, ou seja, até esse consumidor aqui, eu posso alimentar o cliente diretamente do secundário do transformador da rede de distribuição. Acima dessa carga aqui, eu já tenho que pedir o quê? Uma liberação de carga e um transformador específico para ele. Ou seja, eu vou instalar aqui, ó, um transformador. Aí daí depende, vamos supor se a ligação for subterrânea, né? Aí eu vou instalar. Vamos supor que é uma subestação ao tempo. Então, nesse cliente vai ter um poste singelo aqui e um transformador de posse desse cliente. Por quê? Ele vai pegar o ramal direto do secundário aqui, ó, porque nesse posteamento aqui ele vai ter tanto a média tensão quanto a baixo. Aí vai pegar o ramal da média tensão aqui, ó, e alimentar esse transformador aqui. Aí geralmente você vem nessa norma aqui, ó, na equatorial aqui, né, NTC 05, e aqui essa tabela, já deixei de propósito aqui já marcada a página. Essa tabela aqui mostra, né, aqui, ó, tensão secundária, ó, transformadores trifásicos aqui. Então, ó, se ele é maior do que o T5, né? Indo o T5 aqui, ó, é porque com o tempo, a central lá de planejamento, a malha urbana, ela vai crescendo. Então, esses consumidores aqui, ó, vai aumentando. Antigamente tinha só até o T4, aí aumentou aqui, ó, mais o T5. Daqui um tempo, né, vai ter o T6 e por aí vai, né? Quanto maior essa malha de distribuição urbana, a infraestrutura, né, o crescimento urbano aí, né? Então, ó, e por assim, curiosidade, ó, existe também uma opção de você colocar um transformador para esse cliente aqui, ó, com o mesmo nível de carga. A diferença vai estar no cabeamento aqui, ó. Enquanto, vamos pegar o cabo o mais fraco aqui, o PVC 70. Enquanto a entrada aqui é de 70 milímetros, se você for T5, ó, você vai ter o mesmo disjuntor trifásico de 125, né? Porém, o seu cabeamento, ó, o multiplex aqui, ó, se você for pegar alimentação de rede direto da baixa tensão, ó, vai ser um cabo aéreo aqui, ó, de 35 milímetros. Agora, se você, né, resolver fazer a liberação de carga, pedir a liberação de carga e pedir um transformador de 75, não pegar direto da rede, ó, o cabeamento ele vai subir, ó, para um de alumínio com alma de aço de 70 milímetros. Agora, se você tiver um cabeamento melhor, né, o XLPE, mais conhecido também como né, o atual, o 06A1KV, ó, vai ser com a bitola menor, ó, um de 70.
um de 70 milímetros aí, ó. Então, né, aí vamos supor, né, que essa empresa aqui, ó, ela tem uma carga, né, sei lá, 200, isso aqui não deixa eu escrever aqui, mas vamos supor que ele tem uma carga aí de 200. Então, se eu pedir um transformador de 150, não vai dar. Se eu pedir um de 300, vai passar. Então, eu tenho que pedir o padrão, que é o de 225, né? Mas pode ocorrer o caso, né, de que, vamos supor, dentro do planejamento e que dessa empresa, apesar dela ser pequena, eles têm um horizonte aí de aumentar, sei lá, daqui a um ano, né, a carga. Então, eles veem por bem colocar um transformador de 300, né? Aí vai ser do cliente. Mas independente disso, né, ele pode colocar um de 112,5, um de 150. Se eu não me engano, na atividade, acho que é um de 150 que vai estar lá, né? Um de 225, um de 300 ou um de 500. Se eu tiver cargas maiores, daí eu vou utilizar, né, a conjunção. Por exemplo, aqui na Jaime Câmara tem uma subestação abrigada e lá nós temos três transformadores de 500, né? Então, ou seja, você tem uma demanda aí, né, de 1.500 kVA. E se vocês olhar com detalhe aqui, ó, a partir do de 150 aqui, ó, você tem duas opções. Essa primeira opção aqui, ó, por exemplo, vamos supor, você escolheu de 150, né? É, conformidade, né, com o projeto lá, né? Lembra que eu falei, esse projeto seria o projeto, né, para o consumidor, né? O que pega lá do secundário. Porque basicamente, quando eu tenho um transformador que ele vai servir só esse cliente, de qualquer forma, ele vai pegar o quê? O ramal de energia, a utilização para mover todas as máquinas aqui, no final das contas, vai ser do secundário, né? Do transformador. A diferença é que esse transformador aqui, ele vai poder suprir somente esse consumidor aqui, ó, as demandas, as cargas dele, porque ele tem um alta, né, demanda. Inclusive, né, ele vai um dos critérios de projeto, né, você fazer o projeto, é você pedir uma liberação de carga e também, né, além da ART, né, a ART de projeto, você também, deixa eu ver, a partir do de 150 você faz um estudo de seletividade de carga também, para você, lá no projeto você dimensiona a impedância do cliente, né? Aí, dependendo dessa impedância, você vai ter que mudar. Aqui, ó, se eu não me engano, tá na tabela 2, deixa eu ver. Tabela 3 aqui, ó. Daí você vai pegar a opção, né? Vamos supor, se fosse o de 150, né? Dependendo da impedância, ou eu vou utilizar né, lá no elo fusível, na chave fusível, ou o padrão 8K, ou o 3H. Aí depende da seletividade, porque dependendo aqui da impedância, o sistema ele vai reconhecer, né? Principalmente no start aí das máquinas, né? Aí dependendo aí do estilo de projeto, você tem uma programação, por exemplo, você não liga todas as máquinas ao mesmo tempo, né, aqui da unidade consumidora, e às vezes você tem turnos, né? Ah, eu tenho 10 máquinas, no primeiro turno eu só posso ligar 4, por exemplo. No segundo turno eu só posso ligar 6, né? Em função aí da seletividade de carga. E daí você tem que fazer esse estudo, porque na hora que você fizer, mesmo com essa reprogramação aí de cargas, né? De start, você tem que colocar o elo fusível adequado para o sistema, né? Ele não pensar que é um curto, né? Principalmente se é um consumidor industrial e as cargas mais críticas são máquinas elétricas,
Então, né, no start, né, de um motor aí, você já tem né, a corrente de pico, a corrente inicial. Mesmo você utilizando a estratégia, um inversor de frequência, um soft starter, dependendo aí, você ainda tem que fazer estudo de seletividade e carga, que mesmo assim, o sistema, né, de proteção, né, a chave fusível, vai entender que aquele start, né, aquela ligação daquela máquina é um surto, né? Então ele vai desarmar. Para evitar isso, é que faz o estudo de seletividade e carga aí. Então, beleza. Aí você tem, voltando aqui, né, você tem as opções, né? As opções. Ou você usa por fase, isso aqui quer dizer que eu vou utilizar um cabo por fase, né, de 185, ou a outra opção aqui, ó, dois cabos por fase de 70. Você tem essas duas opções e aí a que for mais, né, mais barata, e é lógico que você vai conversar com o seu cliente, né? A que for mais viável, você vai colocar. É viável colocar um por fase 185? Não sei, dependendo aí do valor e da metragem de cabo que você vai utilizar. Desde aqui da extensão de rede aqui até o ponto de entrada, né? Às vezes compensa você colocar dois de 70 aí, né? Ou essa outra opção, né? O cabo mais caro, né? Um por fase de 150, ou então dois por fase de 50. Então, vai dar. Aí o projetista, né? Ele tem que comunicar, depois que ele faz, né, os desenhos, os cálculos aí, ele tem que conversar com o cliente aí, né? O que que você acha melhor? Até aí é bom você dar uma olhada no preço desses cabos aí, né, das bitolas que saiu do seu projeto, porque eu sei que o seu cliente vai perguntar, mas aí, qual dica que você me dá? Aí você fala, ó, esse tá no preço assim, né, tá X, esse tá no Y, né, e você vai gastar mais, né, nesse, porém você vai ter uma economia de espaço, por exemplo, ou às vezes, não, você não vai gastar os dois, né, no final das contas vão estar quase com o mesmo preço, né, dependendo aí da marca, né? E aí se você utilizar um por fase de 150, né, você vai ter mais espaço aí, dependendo, né? As eletrocárias, se for utilizar um leito de cabos aqui de cimento aqui, né? Dependendo do tipo de projeto e da aplicação aí. Beleza. Então, o Flight. Ah, deixa eu abrir um projeto aqui de mostrar um flight tap, um exemplo aqui de flight tap para vocês. Abre a norma aqui, que aí fica melhor. Ó, lembrando aqui, ó, esse detalhe aqui de desenho, ele pode ser tanto usado para um projeto de rede de distribuição, né, que você vai fazer só essa malha urbana, ou para o projeto industrial aqui, né? No caso, vamos supor que esse aqui é um de 150. Daí a entrada vai ser nesse molde, né? A rede que está passando aqui é uma rede convencional. Eu posso utilizar esse desenho e, consequentemente, essa lista de material aqui, ó, lá nos detalhes de projeto. Igual é mostrado aqui, ó. Eu peguei esse aqui de propósito. Deixa eu já pegar um que tá. Eu peguei isso aqui de um cliente aqui, ó, da JC Distribuição. Ó, tá vendo o detalhe aqui, ó? Geralmente o projetista ele pega esse detalhe da concessionária aqui, ó, pega essa lista de material e joga aqui no projeto. Aí existem os detalhes aqui, ó, que mostra, geralmente essa entrada ela vai ser subterrânea, ó. Aí tem aquela regra, ó, de dar a volta de 2 metros. Se os cabos forem da mesma cor, aí de 50 em 50 centímetros, você tem que colocar
no padrão aí da concessionária, e, por exemplo, a fase A é o preto, então não precisa, né? Se todo som é preto. A fase B é cinza, aí você coloca aquela fita isolante colorida, né? De 50 em 50 centímetros, você coloca ela cinza, né? No cabo preto para simbolizar que é a fase B. E a fase C, que é vermelha, você faz o mesmo. Olha aqui, ó, o projeto de extensão de rede aqui, ó. Eu vou abrir ele melhor, ó. Esse aqui é o caso. Já vou abrir. Olha, ó. Temos aqui a planta de situação, ó. Porque esse, no caso aqui dessa da JC Distribuição, ele fica na zona rural. Olha o padrão aqui, ó. Ele mostra ó, esse três hashtag, quer dizer que é três cabos, né? Esse, por exemplo, esse CA, né, que é o de alumínio, pode ser o de alumínio com alma de aço, ó a rede 13.8 passando aqui, ó. Por exemplo, geralmente em projetos aí em zona rural, você põe as coordenadas aqui, ó, cartográficas aqui, ó, X e Y, ó, ó, estrutura N1, né, N1 de normal, tipo 1, ó, os elementos de projeto aparecendo aqui, ó. Um poste de 11 metros que suporta a carga de 300 aqui, ó, quilogramas. Então, aqui, essa é a rede de distribuição rural, vamos dizer assim, que passa bem aqui, ó. Então, eles fizeram uma extensão de rede desse poste, desse ponto aqui, ó, tá vendo? Ó, 60 metros, até chegar nessa subestação ao tempo, que está nesse outro projeto. Cadê? Que é essa daqui, ó. Aqui, ó, um transformador de 300, né, kVA, né? No caso, escolher esse padrão aqui. Então, um projeto de redistribuição pode ser simples como esse, né, onde você faz aqui o croquis, né, só da extensão de rede, né? Agora eu vou mostrar o outro padrão para vocês aqui, ó. E ele pode, gente, ser aqui, ó, ser semelhante a esse daqui, ó. Esse aqui, ó, se ele é circular, né, quer dizer que compostos são circulares. Se ele é quadrado, igual, deixa eu achar um aqui. Esse daqui, ó, é o poste duplo T. Então, todo o projeto, pessoal, ele tem esse padrão aqui, ó. Já deixei até aqui, ó, no canto aqui, ó. Dependente se o poste for circular ou se ele for circular, é o de seção circular. Se for esquadrado, é o duplo T. Ele tem esse padrão, ó. Geralmente, né, dependendo aí, né, vou até pegar uma visão diferente aqui, aí vamos mostrar lado a lado aqui, ó, pra vocês entenderem como é que funciona. Deixa eu ver se eu já deixei ele aberto. Não, não é esse, não. Ele tá aqui na pasta de vocês aqui. Não, também não é esse. Ah, não, croquis, ó. Achei. Esse daqui, ó, que eu peguei aqui, ó, de uma concessionária de energia aqui, ó. Aqui tá um padrão diferente, ó, desse padrão que eu estou apresentando para vocês. Mas se vocês forem analisar, ele é bem semelhante aqui, ó. Então, ó, eu coloquei aqui por partes aqui, ó. O primeiro aqui é o identificador, né, o ID.
do projeto. Nesse caso desse outro projeto aqui, ó, acho que é da Bahia, o ID é esse daqui, ó. Então, você vai ter o identificador, é porque existe um departamento em toda concessionária que se você digitar o número, esse número no programa, ele vai mostrar que é um poste de seção circular, em que eu tenho uma rede tipo de média tensão, né, uma N1, uma normal tipo 1, que é semelhante a essa rede aqui, ó. Você tem, né, o cabo nu, cruzeta de madeira, mão francesa plana, isolador de pino, pode ser de cerâmica, pode ser polimérico, ele pode ser de vidro temperado. Os cabos estão nesses espaçamentos, né? Então você vai ter o ID logo abaixo, nesse padrão aqui, que eu vou até pedir para vocês fazerem nesse padrão, seguir, ó. Você tem o tamanho do poste e a carga que ele suporta. Já aqui, ó, se a rede tem média tensão, vai estar escrito aqui. Detalhe, algumas concessionárias, né, inclusive às vezes alguns projetos aqui da própria Equatorial, coloca como AT, alta tensão, mas na verdade é média tensão. E a rede, né, se houver uma rede de baixa tensão, aí vai estar BT, né? E essa aqui é uma rede, um padrão S1, né? Você tem é uma rede secundária do tipo 1. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem um exemplo aqui, ó. Não, não é essa aqui. Deixa eu só pegar aqui rapidão, pessoal. Aí já que a gente fecha essa tarefa, vou pegar a 18 aqui, não é exatamente ela. Ó, ok, essa aqui é tipo 3, A1A. Aqui, ó, essa daqui é uma SI1. Ela é diferente da S1. A S1, ela tem os cabos nus, então eles ficam espaçados aqui, ó. Em média, ó, aqui, ó, quando não tem unidade de medida, quer dizer que é em milímetros. Então dá 20 centímetros aqui, ó. O centro do isolador tipo roldana aqui, ó, na armação secundária aqui, essa para baixa tensão, ó. Então, aí vai ficar neutro, né? Neutro, aí fase A, fase B, fase C, tudo em, um em cada isolador de tipo Roldana. Já a SI, né, I1, ela tem um I maiúsculo, é uma rede multiplex, ou seja, o único cabo nu vai ser o neutro e os outros cabos de fase eles vão estar o quê? Multiplexados, vão estar enrolados aqui, ó, no neutro. E no caso, o pessoal, né, nesse novo padrão, não chama nem o neutro de neutro. Nesse caso, se você for observar nessa norma aqui, ele é chamado de controle, não, é de. Nossa, agora me fugiu o nome aqui, é o mensageiro, lembrei, ó, vai chamar de cabo mensageiro. Então, uai, professor, então é só isso, os elementos de um projeto de rede? É. Aí, obviamente, aqui eu só estou mostrando de um centro de treinamentos aqui, né? Só cada posteamento com seu padrão, seu ID, né? O poste. Aí, obviamente, num projeto você tem as legendas, né? Aí, isso aqui, ó, é um poste de madeira, quer dizer que você vai instalar ele, ou seja, ele só está no projeto. Daí você projetou e aí o pessoal lá da execução vai cavar buraco, ou vai utilizar, né, uma cavadeira normal, ou então vai utilizar um guindalto com a ponta lá com trado.
Aí depende, né, da terceirizada que tem o material e o equipamento. E esse daqui, ó, quando é só um circo, quer dizer que ele está existente, ou seja, o pessoal vai lá instalar o quê? A infraestrutura, instalar cabeamento, instalar cintas, isoladores, tracionar cabo. Aí do mesmo jeito, ó, pós-seção circular, quando amostra CC, quer dizer que é um de concreto armado. Esses circulares aqui são de madeira, que nem são mais utilizados. Só em casos assim, muito especiais. Ó, tem esse daqui, ó. No caso, esse que tem, ó, ele tá achurado aqui, ó, no meio, quer dizer que você vai instalar. E esse quer dizer que está existente. Do mesmo jeito, ó, para o poste duplo T, ó, quando tá pintado essa parte aqui, quer dizer que você, né, que o pessoal vai lá instalar, vai colocar o poste primeiro, para depois, né, quando ele tiver existente, é que o pessoal vai instalar o que? A infraestrutura de rede neles, beleza? E daqui, ó, aí tem a parte de iluminação pública, aí você vai colocar os detalhes de iluminação, mas para o projeto, para o croquis em si, que é um croquis parecido com esse daqui, ó, já vamos pegar logo para a gente fechar a aula aqui, que já passou o tempo aqui, mas eu achei importante mostrar isso para vocês. Ó, tem o outro anexo aqui, ó. Aqui, basicamente, nesse anexo está mostrando todas as normas aplicáveis. E para esse caso aqui, ó, se eu pegar essa norma aqui, ela já está antiga, viu? É, tem uma outra norma, deixa eu até olhar ela aqui, é a 15, agora ela chama a 54, essa que está mostrando aqui, ó, 5434. Ela, deixa eu ver, a rede, ela é a 15992 e tem a 16092 aqui também, que ela substitui isso mesmo. Agora vamos lá na folha de atividades. Então, o que que vocês vão fazer? Eu não sei como é que foi essa primeira visita que vocês fizeram aí. Eu não sei se tem lá né, um espaço aí no Roberto Mangue parecido com esse. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar o projeto, um projeto, né? Deixa eu pegar aqui para pegar um que eu estou fazendo aqui de exemplo. Vamos pegar um projeto de rede. Deixa eu abrir mais aqui para ficar mais evidente aqui para vocês, ó. Precisa ser esse exatamente o que eu estou mostrando aqui? Não. Eu preciso é que vocês façam um projeto, apliquem um projeto de rede, ó. Tá vendo que eu coloquei posteamento de um lado, do outro aqui. Isso aqui foi aleatório, viu? Eu não peguei de lugar nenhum, não. Eu fui fazendo, fui criando aqui. Então eu preciso que vocês mostrem aqui, ó, que na média tensão, ó, tem um cabo de alumínio com alma de aço. Esse é o padrão, ó, MT. Aí três hashtag, né? Quer dizer que é 3 vezes cabo de alumínio com alma de aço para rede média. E o alumínio com alma de aço, né, a 7 fios, para rede de baixa tensão, né? Aqui, ó, eu peguei o ID, ou seja, ele é uma identificação única. Aí eu inventei esse ID para esse poste aqui, ó. Aí coloquei, ó, eu também inventei. Ah, é um poste de 12 metros. Lembrando que o padrão é o de 9, 10, 11, 12, 13 e 14 metros, né? Aí depende aí do tipo de projeto, do engastamento. A gente pode ver até esse cálculo de engastamento no próximo vídeo aí. Vou mostrar para vocês. E aqui nesse caso, eu joguei aleatória, que é uma rede média tensão, é uma rede CE4, é 2 fios de linha, é uma rede compacta e aqui na baixa tensão eu tenho uma SI4, para não ficar aleatório, né? Ah, bom, a 18 já está aberta aqui, ó. A SI4 é essa aqui, ó.
Ó, é essa daqui, ó. SI4. Eu tenho dois fins de rede, ó. De um lado eu tenho um olhar, esse aqui é um olhar para parafuso. Esse daqui, ó, desse outro lado, eu tenho ele também, né? Só que como a gente tá vendo a vista aérea aqui, ó, ele tá como se tivesse ancorado em isolador rodando, mas não. Ou ele está num olhar para parafuso, ou então ele está numa porca-olhar aqui, ó. E já essa rede aqui, ó, essa CE4, é uma rede compacta, como por exemplo essa daqui, ó. Essa daqui, não, é essa aqui, ó. O desenho 9 aqui da NTD, desculpa, 17 aqui, ó. Estrutura CE4. É essa daqui. Vocês estão percebendo que no projeto, esses detalhes, assim como a gente coloca num projeto normal aí, né, de predial, né, ou comercial industrial, esses detalhes aqui, eles não são colocados no projeto de rede. É só colocado a vista aérea, né, se o poste é duplo T, se o poste é circular, e esses quatro elementos aqui, o ID, o tamanho, a carga que ele suporta, a média tensão, caso ela exista, e a baixa tensão, caso tenha. Às vezes você tem só a baixa, às vezes você tem só a média, ou às vezes você tem as duas. Ou seja, três possibilidades aí, né? Então, aí no caso, essa é uma CE4 aqui. Então, ela depende do conhecimento do eletricista de distribuição, do eletrotécnico, do engenheiro eletricista, para ele ver esse código aqui, aí já no cérebro dele já aparece, opa, é essa estrutura aqui. Aí você não precisa saber de cor, né, a lista de material, porque lá na norma, né, de cada concessionária já tem a relação de material, né? No caso aqui, pelo menos né, aqui em Goiânia, a rede compacta a gente tem só para 13,8, ou seja, 15 kV. A de 34 aqui a gente não tem, né? Mas outras localidades tem. Beleza? Então, pessoal, vou encerrar aqui. A gente já passou 11 minutos aqui. Mas eu acredito que essa primeira atividade deu para a gente entender bem. Aí eu vou gravar outros vídeos, né? Porque a gente só vai ter duas aulas, né? Outros vídeos aí para ajudar vocês a fazer, né, as três atividades, beleza? Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima aula.